pergunta sua, lendo aqui Provérbios 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Veja bem, nós temos, quais são os sistemas de governo que nós temos no mundo? Teocrático. Teocrático é do Antigo Testamento, você tem que tirar fora. Vamos lá. Democracia. Oligarquia. Não, os três mais usuais. Tirania. Você sabia que a tirania, tiranos, ela começou bem, governo tirânico? Sabia dessa? O governo do tirano começou bem. Eles precisavam de um rei, lá da Grécia, mas da Grécia quase saindo dos etruscos já. Os etruscos viviam cerca de 700 anos antes de Cristo. Os etruscos são os ascendentes dos europeus. Os italianos e os gregos, os principais eram os etruscos. Tribo principal. Já logo na saída dos etruscos, já não era mais etrusco, já tinha entrado com Roma, etc. Eles escolheram um tirano. Só que o tirano era um bom governante. Eles escolheram um rei para dominá-los. E eles chamavam esse rei de tiranos. Em grego, assim. Região da Toscana, né? É a região da Toscana ali, os italianos e os gregos. Aí, quando o tirano morreu e veio outro, aí começou a corrupção. Aí o tirano se transformou no tirano que a gente conhece. Mas o primeiro tirano foi muito bom. Organizou a sociedade. O poder estava todo centrado nele. Como ele era uma boa pessoa, o governo dele foi excelente. Mas o filho que tomou lugar era corruptor. E ali começou o tirano ser o que é hoje. A palavra tirano hoje está despossuída do seu sentido original. Ok? Mas enfim, tem a democracia, a monarquia e a parlamentarismo. Bom, aí você pode colocar aqui, democracia barra república. Democracia barra república. Se bem que no Brasil a gente não tem democracia no seu sistema, ele é republicano. Qual é a diferença entre democracia e republicano? Vocês sabem qual é a diferença? Tem uma diferença substancial. A democracia, a lei vem pelo povo. Ok? A lei que escreve, o povo é que escreve a lei e outorga para quem eles escolhem para ser o líder. Na república, não é o povo que tece a lei, são os representantes do povo que tecem a lei. Por isso que a gente chama república. Res pública, que significa representantes do povo. Público, povo. Então, o Brasil vive uma república. Eu voto no Marcos para ele me representar. Então, em vez de eu tecer a lei, ele vai tecer a lei em meu lugar. Em outras palavras, o Congresso Nacional deveria ser, eles deveriam votar em causas do povo, mas eles votam em causas de quem? Do partido e causa própria. Em outras palavras, nós brasileiros temos um povo que está lá para nos representar, que não nos representa. Percebe? Então, a democracia, eu estive na Europa, eu estive em Genebra. Em Genebra vive a democracia, eles vivem democracia. Porque
o prefeito da cidade e os vereadores, como se fosse assim, são cargos voluntários. Eles não recebem um centavo. Antigamente no Brasil era assim. Noruega, assim. É. E aí o que acontece? É o povo que se reúne em plebiscito para estabelecer leis. Então o povo da cidade faz um plebiscito, essa lei foi decidida, aí os líderes ratificam essa lei, que isso é democracia. Na verdade, a democracia que a gente fala no Brasil é uma democracia misturada com republicano. Se chama dentro da filosofia política de democracia representativa. Democracia representativa. Ou seja, democracia republicana. Porque eu voto num cara para me representar. Agora, eu não me sinto representado porque eu votei. Porque o cara não faz o que eu queria que ele fizesse. Ele faz porque o partido orientou e porque ele quis. Percebe? Esse é um problema. Mas, ok, só para explicar isso para vocês. Então nós temos a democracia republicana, nós temos a monarquia e temos o parlamentarismo. Muito bem. A grande questão é, Deus apoia qual sistema? O que vocês acham? Não, esquece o teocrático, deixa ele lá. Deus não se importa com qual sistema. Desde que quem está na liderança tema a Deus. Ele não precisa ser necessariamente um cristão convertido, não precisa. Se for, melhor ainda. Mas no mínimo, quem cria leis, quem tece leis, quem executa leis e quem cuida do povo, deve fazer tendo Deus como referência. Exatamente. Nesse sentido, quando o justo governa, o povo vai bem. Quem é o justo? Não é necessariamente o que é crente convertido. O justo é o que teme a Deus. O sistema de governo brasileiro é democracia. Esse é o caliço que não pode faltar, rapaz. Demochandria. Então veja. Exato. Então veja, gente, isso é importante falar. Deus prefere qual? Deus não tem preferência. A terra ele deu aos filhos dos homens. Ele não disse que sistema ele queria. Ele simplesmente disse: a terra, Deus, os filhos dos homens podem escolher qual sistema de governo ele vai preferir. Mas todo sistema tem que estar dentro dos seus princípios. Exatamente. Quais princípios? Se o rei é assim, ótimo. Se o parlamento é assim, ótimo. Se a república é assim, ótimo. Não tem problema. Porque os 3 sistemas de governo, qualquer um deles, tendo Deus como referência, dentro, como o Sérgio disse, dentro dos princípios de Deus, é assim que Deus quer. Não vai ter o órfão e a viúva não vão estar desassistidos, o juiz vai julgar causas justas e todos vão estar debaixo da autoridade. E não acima dela ou nivelado com ela. Ok? Deu uma clareada para vocês, irmãos? Aí alguém fala bem assim: mas o presidente está aí porque Deus quis. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a monarquia é uma coisa. Quando a Bíblia... exato. A Bíblia quando diz assim: o Senhor põe reis e tira reis a quem Ele quer. Eu não posso usar esse versículo para o Brasil. Por quê? Porque quem escreveu esse versículo, qual cultura que ele vivia? Monárquico. Numa cultura monárquica, Deus tira e depõe. Numa cultura democrática republicana, não. Quem escolhe? Se eu escolho um mal, não tem problema. Quem eu escolhi tem que estar debaixo. Agora está acendendo uma luz. Agora, claro que no Brasil a gente desconfia do presidente que está lá. A gente desconfia que
no mínimo, para não dizer das caixas mágicas, no mínimo, foi um pleito ilegal e imoral, porque só um lado tinha vantagem. Não tem problema. Só um lado tinha vantagem. Só um podia tudo e o outro não. No mínimo, a eleição já ficou viciada nisso. Não vou dizer das caixinhas mágicas, estou dizendo do processo que foi injusto. Então, Deus quis que o Lula... Não, Deus não quis que o Lula... Mas já que o Lula foi, ele tem que... Agora aguenta. O Lula tem que estar debaixo da autoridade. Mas ele não está. Bom, ele vai queimar no inferno. Aliás, quase que ele queimou ontem, né? Não caiu, não? Não caiu, Rabinho. Não caiu, ó dó. O Brasil acordou chorando hoje. Então, veja. Esse Provérbios 21, ele para mim é muito claro em relação ao sistema de governo que a gente escolhe. Como o Sérgio disse, é liberalidade. Eu vou votar, inclusive domingo agora tem eleição, dia 6 de outubro, eu vou votar naquele candidato que eu sinto que me representa. Em Campo Mourão, eu vou votar num prefeito e num vereador que eu sinto que me representa. Agora... Não, o outro, vou votar no outro. Agora, ok, aí é democracia. Eu escolho o meu representante, aí é república. Agora, esse meu representante vai ter que trabalhar para mim. Se ele não trabalhar para mim, trabalhar para o partido, ou trabalhar para si próprio, ou trabalhar por corrupção, ele vai se ver com Deus, porque ele está debaixo de autoridade. Os irmãos estão entendendo? Sim. A Liane falou, pode fazer protesto? Pode. Aliás, você sabia que tem uma greve registrada nas Escrituras? Não. A greve é bíblica. Ué. A greve é bíblica. Mas está na Bíblia que tem um povo que fez greve. Quem disse isso? O chato. Lembra que eu falei? Não sei se eu falei para vocês. Quem na Bíblia é chamado de o chato? Tiago. O Tiago diz, denunciando os empregadores, aqueles que trabalharam nas suas ceifas estão reclamando. Olha lá. Tiago 5. Olha lá, por favor. Eu gosto de matar o piolho na coceira. Alguém pode, talvez aí, não sei não, mas talvez aí o Reginaldo deve estar pensando aí, o professor está inventando moda. Ele olhou para mim com quem disse, não tem nada disso na Bíblia não. Aí agora eu não vou lembrar o... Eis que os trabalhadores que ceifaram os vossos campos estão... Quem lá, Jana? Lê lá, Giovanni. Tiago 5,4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude estão clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Esse cara não era um chato? Você disse que ele pega no pé de todo mundo. Agora ele pega no pé do rico, pega no pé do pobre, pega no pé do fofoqueiro. Agora está pegando no pé do empregador, que paga mal os funcionários. Então aí a Bíblia dá um precedente de greve. Então você pode fazer a greve, mas em que nível, Giovanni? Em que nível? Quando é que pode fazer greve? Quando tem fraude, quando tem injustiça, você combinou comigo um preço e não fez. Combinado não é caro. É possível fazer protesto contra o governo? Totalmente possível. E é legal. E é legal. Aliás, é legal do ponto de vista constitucional e é legítimo do ponto de vista bíblico. Não, com certeza. Aí o Tiago não está dizendo que eles estavam fazendo quebra-quebra. Estava dizendo que eles estavam reclamando porque foi os caras... Vocês acham que esse negócio de fraudar salário é novo? Tá aí, Tiago, chato está dizendo. Pegando no pé dos empregadores. Então veja, é legítimo? É legítimo. Totalmente legítimo. O protesto é... Respondi a tua pergunta? Então vamos adiante. Agora, existe a greve legal e legítima e existe a greve política, que os sindicatos fazem só para fazer balbúrdia.
Isso aí não é greve, isso é motim. Usa o nome de greve para dar uma legalidade a um ato ilegal. Entendeu? Ok? O que o pessoal da esquerda faz não é greve, é motim, é rebelião. É diferente. Ok? Não tem juiz que condena. Claro. Vamos ler ali as palavras em grego para autoridade? Poder. Quem vai ler para nós? Lê para nós, Giovanni. Arcontes, governante, homem poderoso. Mateus 20, 25. Arcon, quase sempre se refere ao gabinete do Estado. Arque, se refere à estrutura do Estado que faz as coisas acontecer. E acontum, fariseu, pessoa que exerce poder religioso. João 7,48. E arcai significa anjos e principados, Romanos 8,38. Dinamis significa poder sobre os quais as leis são mantidas. Quiriotes, área de ação do poder de autoridade. Tronos designa o local onde o poder está e se assenta. Palácio do Planalto. Isso aí eu coloquei para vocês entenderem. Exemplificando. Exemplificar, né? Tronos. Anomate, nome célebre cujo poder emana do seu nome. Estou aqui em nome do juiz fulano de tal. E o que é isso? É anomati. É o poder que deriva do nome. Por isso que a gente fala em nome de Jesus. Por que há poder no nome de Jesus? Anomati. Anômate. Isso. Continuando. Dinamim, poder e sabedoria, 1 Coríntios 1, 24. Exousia, autoridade, poder que brota de algum lugar e que se concentra numa autoridade que o exerce visivelmente. Lucas 9, 11 e Apocalipse 7, 13. 102 vezes no Novo Testamento, 87 das quais tem a ver com o poder impessoal das instituições. Veja lá, poder impessoal. Ou seja, 85% do uso da palavra se refere à dimensão estrutural da existência do poder que se alimenta do outro poder anterior abstrato. Percebe? Ficou claro mais ainda para vocês isso aqui? Olha que riqueza que eu trago para vocês dessa manhã. São 1, 2, 3, 4, 5, são 10 palavras em grego diferentes, mas com o mesmo significado. Qual? A origem. Poder que está. Então você tem que observar do que nós estamos falando. Arcontes, arcon, arque, aconton, arcai, dinamis, quiriotes, tronos, anomati, dinami. Eu quero falar de exousia. Exousia é a palavra que está em Romanos. E a palavra exousia é autoridade, poder que brota de algum lugar. E que se concentra numa autoridade que o exerce visivelmente. Então, a exousia, ok, de onde que esse poder se levanta? Qual o lugar que esse poder se levanta? De Deus. Exousia. Agora, eu pego esse poder, essa autoridade que vem de Deus e concentro no Marcos. Exousia. Então o problema, a questão toda não é mais o Marcos, mas é a exousia. Eu tenho que respeitar a exousia. Em primeiro lugar. Depois, consequentemente, o Marcos, se ele estiver debaixo da exousia. Se ele pegar e ficar nivelado ou acima da exousia, ele já saiu do limite dela. Então ele perdeu a autoridade. Os irmãos entenderam isso aí? Trazendo para os nossos dias atuais, pastores que querem estar acima da normalidade. Né? Acima da Bíblia. Então, o pastor, ele tem duas autoridades sobre ele. Ele tem a autoridade da congregação e ele tem a autoridade das Escrituras. Ele
ele não está acima da igreja, mesmo que ele tenha acontom, Instituição. isso, pessoa que exerce poder religioso. Então o pastor, ele tem acontom, só que o acontom dele está debaixo da exousia. Existe um escalonamento de poderes do poder. Não é simplesmente, Vânia, uma autoridade por si só, como se abrangesse tudo. Não, a autoridade ela está fracionada. Está aqui, estou provando para você. É delegada. Então, o pastor, ele é acontom. E é acontom debaixo da exousia. A igreja é exousia. A liderança da igreja é exousia. E a liderança da igreja está abaixo da autoridade maior, que é as Escrituras. Que a gente vai chamar, na linguagem de Lutero, São Lutero. Os olhos revoam aí. Ele vai chamar de norma normata. Existe a norma normans e a norma normata. A norma normans está debaixo da norma normata. O que é a norma normans? É o conselho da igreja, é a igreja. O que é a norma normata? É as Escrituras. Então, nós pastores devemos viver debaixo dessa autoridade. Agora, eu como pastor, porque eu estou debaixo das Escrituras, e a igreja está debaixo das Escrituras, mesmo que eu esteja abaixo da igreja, mas ainda assim, se você falhar como cristão, eu como pastor tenho que chamar a sua atenção, ou eu tenho que chamar a atenção da congregação, porque, na verdade, no quebrar dos ovos, todos estamos debaixo de uma autoridade só. Ok? Ok, meus irmãos? É como uma família, pai, mãe e filhos. O filho tem duas autoridades acima dele, a mãe e o pai. Então, se a mãe ou o pai estiverem falhando como mãe e pai, eu tenho autoridade dada pela Escritura para dizer, vocês não estão agindo de acordo com a Bíblia como pais. É justo. Ok? Isso ontem, lendo o Catecismo de Heidelberg. É mais inferior do que o Lutero, né? Vamos deixar bem claro isso aí. Vamos registrar isso aí. Qualquer norma, conselho, episcopado, bispo, que pense que esteja acima das Escrituras, está errado. Exato. Então, a partir do momento que essa pessoa que está debaixo da autoridade quer ficar acima, ele perdeu a autoridade. Acabou. Nós temos um presidente que não tem mais autoridade para ser. Nós temos um judiciário que não tem mais autoridade para ser. Nem uma autoridade exousia dada pela lei e nem exousia dada por Deus. Infelizmente, é isso aí. Ok? Tá ficando bom essa aula de política jurídica teológica? Mateus 28:18 fala, Jesus veio e lhes falou dizendo, foi-me dado todo o poder do céu e da terra. É exousia também? Exousia. Todo o poder foi todo o poder. Exousia. 85%, viu, Liane? É exousia. Sabendo que o sistema de governo de Roma não estavam alinhados com a justiça de Deus, esse conselho deve ter sido difícil para alguns das igrejas romanas ouvirem. Como obedecer ao imperador romano, idólatra e implacável, poderia ser uma maneira de viver no espírito? Uma questão. A resposta de Paulo é que Deus é soberano sobre toda autoridade terrena e que Deus lidará com as autoridades do momento certo. Até mesmo Roma, por mais poderosa que fosse, estava, em última análise, sujeita ao poder de Deus. Alguém leia Mateus 22:21? E outra pessoa leia João 19:10 e 11. Mateus 22:21, João 19:10. Quem vai ler João? Levante a mão, por favor. Calixto. E Mateus 22:21. Giovanni. Disse depois Pilatos, Disse depois não Pilatos. falas a mim,
me Não fez a sabes mim. tu que tem Não sabes poder tu para que te tem poder crucificar e tem para te poder para crucificar, te soltar? para te Continua. Respondeu Jesus: Respondeu Jesus, nenhum poder terias nenhum contra poder mim terias se contra de cima não se te de fosse cima dado. não te Mas fosse dado. aquele que me entregou a ti, Mas maior aquele que me pecado entregou a tem. ti, maior O que é isso? Exousia. Ah, eu tenho poder. Você tem mesmo. Mas você só tem esse poder porque um poder maior te deu. Dado de cima. Exatamente. Exousia. Ou em outras palavras, Jesus está colocando... Pilatos representava quem? Pilatos representava quem? Poder estatal. Roma. Roma estava em Pilatos. O que Jesus disse para Roma? Para Roma? Tem um poder maior que o seu. Você só é que é, você só tem esse poder, e Jesus não disse que ele não tinha. Prestou atenção? Jesus não falou assim, negativo, você acha que você tem poder? Você não tem poder, coisa nenhuma. Jesus não falou isso. Jesus confirma que ele tinha poder. Sobre mim. Exato. Ele disse, mas você só tem esse poder porque ele tem um poder maior que te deu esse poder. Eu. Você só é o que você é porque eu estou permitindo você ser. Que coisa, hein? Foi a mesma coisa que ele disse em Mateus 21. Vamos ver se vocês vão entender. Leia lá, Giovanni. Eu quero dar uma outra opinião sobre, ou interpretação sobre esse Mateus 22, 21. Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que todo mundo vai na interpretação desse Mateus 22, 21? Hã? A moeda, ou o imposto. É legal? É, mas não é isso que Jesus está falando. Na minha opinião. O imposto é legítimo, Paulo vai dizer isso. Mas, na minha opinião, do que eu estudei, e eu estudei mesmo. Eu não estou falando aqui que eu acho, não é o que eu acho que é isso. Não, eu cheguei a uma conclusão porque eu estudei. Jesus aqui não está se referindo ao imposto em si. Não está. As pessoas interpretaram assim, mas não foi isso que ele falou. Você sabe o que ele fez aqui, Reginaldo? Ele atacou César sem César perceber. Veja, quando ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está dizendo o seguinte, nem tudo é de César. Tem coisa que é de Deus. Em outras palavras, Jesus está diminuindo o poder de César no mundo. O que César quer? César quer ser Deus. César pode ser Deus? Não, não pode. Então ele diminui César. O que o César quer? O César quer dominar o mundo. Mas o mundo é de César? Não, o mundo é de quem? De Deus. Diminuiu César mais ainda. O César diz que a paz vem dele. A paz vem de César mesmo? A Pax Romana? Não, a paz vem de quem? Vem de Deus. Então o que Jesus fez? Diminuiu César mais ainda. O que César disse? César disse que dele procede a lei a lei e a justiça. A lei e a justiça procede de César? Não, não procede. De quem procede? De Deus. O que ele fez com César? Ele destruiu César. Acabou com a raça de César numa fala. Dai a César o que é dele. Mas o que é do César? Nada! O que é de Deus? Tudo! Que coisa linda! Com uma frase, ele pulverizou César. Jesus não está falando de imposto. Jesus está mandando uma mensagem. E os caras entenderam. Os caras não eram burros, não. A gente que é burro. Deixa eu melhorar. É que a gente não vive a cultura deles. A gente não está vivendo a pele deles. A pele de opressão política, a pele de opressão religiosa, a pele de opressão militar. Eles eram uma nação ocupada. A gente não é uma nação ocupada. Então, quem é que é o dono de Israel? César.
Quem é que está lá representando César? Pilatos. Quem é que está no poder de Pilatos? O exército. César está lá em carne e osso. Mas o que César tem? Nada. Jesus está atacando César sem que o César percebesse. Quem foi que percebeu? Os fariseus. Os fariseus. Quando Jesus falou aquilo, eu falei, que ele tem razão. É isso que o texto está dizendo. Ele respondeu corretamente, sem criar um mal-estar por nenhum lado. Não! E outra, a resposta dele foi uma mensagem, uma resposta subliminar, cultural, política. Todo mundo, os fariseus, sábia, os fariseus entenderam perfeitamente que Jesus destruiu César. O que é de César? Nada. O que é de Deus? Não tem nada a ver com imposto, gente. Não tem nada a ver com imposto. Tem a ver que César não tem nada e que Deus tem tudo. Amém? Alguém pode dar glória a Deus aí? Dai a César o que é de César. Aí os caras pensam, o que é de César mesmo? Então não era um equilíbrio, né? Não, pelo contrário, ele esmagou César. No fim das contas, César não era melhor do que, era menor que o próprio judeu. Por que era menor que o próprio judeu? Qual era a vantagem que o judeu tinha do César? Que o judeu conhecia o Deus verdadeiro. Percebe? Vocês acham que, rapaz, isso até é uma cultura, meu. Vamos ler isso. Sofia, vamos ouvir a voz da sabedoria nesta manhã? Porque não existe outra sabedoria aqui na sala que não ela. Aquela que deu uma cadeirada no marido e ele ficou fioninho aqui, né? Sofia, lê para nós, por favor. Deixa eu ver se eu enxergo. Deus autoriza a autoridade terrena e ele também responsabiliza a autoridade terrena. Cada um tem um papel diferente a desempenhar, mas os seguidores de Jesus que não exercem sua cidadania como para o Senhor terão que responder a Deus da mesma forma que um governante terá que responder a Deus. Pausa um pouquinho. É o que você me perguntou. Se eu estou vendo que o meu governante está extrapolando a autoridade que a ele foi dada por Deus, se eu não fizer nada, eu estou compactuando com ele. Omissão. Porque eu sou representante do maior reino que existe no mundo. O reino de Deus. Se eu, como cidadão do reino de Deus, não resisto, como João Batista, eu estou, tanto quanto ele é também corrupto. Estou participando da corrupção dele. Se a igreja de Jesus Cristo não se levantar contra uma autoridade que está sendo atacada, a autoridade que está sendo atacada não é a pessoa, é o poder que está sendo atacado, não a pessoa, é a autoridade, que é impessoal. Se ela está sendo atacada e eu não estou fazendo nada, e ela é representante de Deus, então tem um representante de Deus, é o Nero? Não, não é o Nero. O que é representante de Deus? É a autoridade. Nero não representa Deus. O presidente não representa Deus. O que representa Deus é a autoridade. Eu sou a pessoa que estou investido dela. Se a pessoa que está investido dessa autoridade ataca a autoridade, e eu, como representante do reino de Deus, não ataco essa pessoa no bom sentido, eu estou sendo conivente com ela. Eu estou atacando a autoridade com ela, com a própria pessoa. Não estou entendendo? Continua, Sofia. Deus nos pede que obedeçamos não apenas a reis e presidentes, mas também a todos os níveis de autoridades governamentais, como policiais, prefeitos e juízes. Objetivo do governo: fornecer ordem e proteção. Deus constrói a autoridade na criação e a autoridade da entidade nacional é parte disso. Então quem é que Deus pôs? Por que Deus pôs polícia, prefeitos, juízes, autoridades políticas? Para exatamente promover ordem e paz. Mas aí tem uns textos, mas a gente vai... Pastor, sim. Dentro dessa questão de ataques, por exemplo, às vezes você percebe que muita gente está atacando a sua instituição, a igreja. Uhum. Qual é o posicionamento a se tomar numa situação dessa? Se alguém estiver atacando a igreja,
glória a Deus, porque o Senhor foi atacado. E outra, quem deu autoridade para ele me atacar fui eu mesmo, porque o protestantismo foi que inaugurou no mundo uma coisa chamada liberdade de expressão. Isso aí não é coisa de democracia, isso nasceu com o protestantismo. Então, um dia o camarada falou, o que você responderia? Fez a mesma pergunta que você me fez. O que você responderia? Mas não foi a igreja, mas foi os cristãos, né? Os cristãos em geral. Ah, mas por que, se alguém atacar a igreja, o que você vai falar para o cara? Eu vou falar, você sabe por que você está me atacando? Porque eu estou te dando autoridade para você fazer isso para mim. Através da reforma protestante. Hã? Exatamente. Eu creio dessa maneira também. Estou perguntando porque nós estamos numa reunião de pastores e de aprendizado com o nosso mestre. Né? Aprende com as escrituras, né? Eu estava para falar uma outra coisa, eu comecei a falar uma coisa, eu ia ler, né? Tá. Assim, eu tenho que obedecer policial, prefeito e juízes enquanto eles estiverem debaixo da autoridade. Quando eles estiverem acima ou nivelada, eu tenho o direito de questioná-los. Adiante. A questão é a autoridade. Os cristãos devem aceitar a autoridade governamental, mas se essa autoridade anula a autoridade de Deus, então a autoridade de Deus deve ser primordial. Nossa responsabilidade de obedecer ao Estado é limitada aos limites da palavra de Deus. Eu só vou com o Estado até onde o Estado vai. Se o Estado vai até as Escrituras, eu estou com o Estado. Se o Estado for acima das Escrituras, mas o Estado não é laico? Vamos ver isso aí. João 5:29. Mas Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando a autoridade, a Coton, disse, proibimos que vocês falem em nome de Jesus. Não foi uma autoridade que falou? Mas essa autoridade que deu essa ordem, ou essa pessoa investida de autoridade que deu essa ordem, não estava agredindo a autoridade maior? O que o Pedro disse? Quando as autoridades em Jerusalém advertiram Pedro e João para não falarem ou ensinarem sobre o nome de Jesus, eles não obedeceram. Em outras palavras, a igreja só nasceu por causa de uma desobediência civil. Que ali ainda não era civil, era religião. Não, fazendo... agora aqui, a igreja nasceu debaixo dessa desobediência civil religiosa. Porque eles eram civil também. A lei e a liturgia estavam neles. E como que a igreja se sustenta no mundo? Fazendo a mesma coisa. Se a lei diz que eu tenho... Daqui a pouco eu falo. Nem todos os governantes são escolhidos por Deus, mas todas as autoridades trabalham. Vamos separar governante e autoridade. Nem todos os governantes Deus quer, mas já que ele foi autorizado para ser, ele tem que estar debaixo dessa autoridade. A discussão do apóstolo não é sobre quem está lá, é sobre quem é a autoridade. Que não é Nero, não é Lula, não é Alexandre de Moraes, não é pastor João, não é ninguém. Quando ele diz que a gente deve obedecer às autoridades, ele não está falando da pessoa, mas é o que essa autoridade está mandando. Exatamente. Ele dá essa autoridade a agências humanas por causa da depravação de cada homem. O Estado opera sob uma autoridade maior, o estabelecimento divino do governo humano. Então, a humanidade só se estabeleceu, e eu quero falar uma coisa aqui. Qual foi a primeira autoridade que surgiu na história da civilização? A primeira autoridade? A família. A família vem antes de Estado. A família vem antes de monarquia, democracia, república. A família é a primeira instituição, de fato, que existe na face da Terra. E olha que coisa interessante. O Estado veio depois, que não foi ruim. Foi um sistema que porque quando você estuda a história...
Lá nos primórdios, coisa de 10 mil anos atrás, com algumas ressalvas da minha parte, a humanidade era nômade. Não era isso aí? Ela era nômade, vivia de caça e pesca. Acabou aqui, vou para lá. Acabou ali, era migratória. E isso de acordo com os paleontólogos e os antropólogos. Eu tenho certas ressalvas, mas tudo bem. Quando a humanidade deixou de ser nômade e ela ficou estática, começou a agricultura. Descobriram que se ficar naquela terra e plantar, colhe e dá. Quando ela parou de andar e se estabeleceu no lugar, a sociedade começou a ser criada. Esse grupo de pessoas precisam de quê? Um governo. Quando é nômade, qual era a instituição que eles seguiam no nomadismo? Família. Era família. Quando as famílias não mais eram nômades, mas se concentravam num território, agora eles precisam de outro tipo de autoridade. Uma autoridade governamental. Porque, pensa bem, você juntar um bando de pecadores no lugar é para feder o trem. Segundo Rousseau, as famílias formaram as tribos e as tribos formaram os estados e as nações. Exatamente. Então veja, você já viu aquele negócio? Quando você pega o esterco e você espalha o esterco na plantação, na horta, produz frutos, não, produz, germina e dá o que você plantou, não é? Mas se você pegar um monte de esterco e colocar num lugar só, o que vai acontecer com aquele pé de alface? Ele vai morrer. O ser humano é assim, é um monte de esterco. Enquanto está separado, juntou. Bom, para não feder, vão botar ordem. Aí Deus manda outro tipo de autoridade. O Big Brother não falou. É verdade. Então quer dizer que os nômades que viviam pescando e caçando. Os nômades. Então quer dizer que hoje não precisa mais pescar, não. Não. Não precisa mais de pescar hoje não, viu, Calixto? Não precisa. Ok, continuando. Estamos terminando aqui, pessoal. Os cristãos não devem se submeter ou cooperar ativamente com atividades injustas ou imorais do governo humano. Ou o cristão deve resistir passivamente, ou se isso não funcionar, o crente deve resistir ativamente a uma demanda antibíblica do governo. Ok? Quero falar disso. Tá. Vamos dizer aqui. O governo autoriza o aborto. Obedece ou não obedece? Não. O governo autoriza e obriga a casamento homossexual. Não. O governo autoriza e legaliza uma atividade ilícita, quer tornar lícito o que é ilícito, tanto para a questão humana, social, quanto bíblica. O que a gente tem que fazer? Não. Ou seja, nós só podemos obedecer uma pessoa investida de autoridade se ela continua debaixo dessa autoridade. Não está debaixo dessa autoridade, não me representa e eu não tenho obrigação nenhuma. Eu vou tirar a sua vida. Vou fazer o quê? Jesus chamou a gente para morrer mesmo? Como muitos cristãos morreram por causa disso. Adora César. Não posso adorar César. Por quê? Porque eu só adoro um Deus, Jesus Cristo. Você vai morrer. É para isso mesmo que ele me chamou. Não foi isso que aconteceu? Por que muitos cristãos morreram? Porque não quiseram obedecer uma lei injusta. Uma lei antibíblica, vamos dizer assim. Olha que interessante, eu fiz essa descoberta, gente. Eu achei muito interessante. Alguém lê para nós Gênesis 9, 5 a 6? Marcos. Antes que ele vá embora. Eu vou ler antes que eu vou embora. Isso. Não estou não, é porque eu tenho que pegar minha Bíblia. Calma aí, rapaz. Você está com a Bíblia aberta já, rapaz? Gênesis 9, 5 a 6. Certamente requererei o vosso sangue,
o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que esse texto de Gênesis está revelando? Nós estamos falando de Gênesis 9. Gênesis 9 foi logo depois do dilúvio. Antes do dilúvio, não havia? Não havia? Não havia idolatria. Mas não era isso que eu queria perguntar. Eu errei. Antes do dilúvio, não havia uma regra oficial. Não havia uma lei. E a terra virou violenta, porque cada um vivia a sua lei. Caim, o Lameque, filho de Caim, matei um homem que me feriu, matei outro homem que me arranhou. Ele foi punido? Não. Por quê? O que vocês acham que aconteceu antes do dilúvio? Assassinato aos montes. A lei do mais forte. A lei do mais forte. Quando Deus disse lá, vou exterminar todo homem porque a terra está cheia de violência. Qual era a marca principal dos descendentes de Caim? A marca principal? Assassinato. E o pior, Vânia, eles assassinavam quem? Seus próprios parentes, porque não tinha outro. O Lameque matou um primo, matou um irmão, matou um tio. Anomia, né? Anomia. Ou sem lei. Deus destruiu. Aí veio o Gênesis. A segunda fase do processo de Deus para a questão social, vou estabelecer lei. Qual foi a primeira lei que ele estabeleceu? Olha que interessante, qual foi a primeira lei? De que natureza? Qual? A primeira lei que surgiu? Não matarás. Por quê? Porque foi o que acontecia antes do dilúvio. Primeira preocupação de Deus. Sabe, aquele germe maldito do Caim ficou firme nos seus descendentes. Os caras eram assassinos. Matavam, vai em paz. Amém. Matavam por matar. Gente, o planeta era banhado de sangue inocente. A primeira coisa que Deus fez, quando veio a nova geração de humanidade, qual foi? Estabelecer a lei. A norma em relação ao assassinato. Quem matar, vai morrer. Quem é que vai matar o que matou? Deus está delegando juízes para executar, ou Deus está dando autoridade para os juízes executar a lei que Deus está dando. Olha que interessante. Quem lê isso aí para nós? O Sérgio, dá para ler? Dá o microfone lá para o Sérgio. Olá, Sérgio. Consegue? Preste atenção nessa leitura. O versículo 4 diz que a espada foi dada ao governo para nos ministrar para o bem. Isso significa que o governo tem autoridade moral para usar a violência a fim de impor a lei. Isso foi instituído por Deus em Gênesis 9, 5 e 6. Quando Deus concedeu autoridade ao homem para tirar a vida do homem, a fim de impedir que a terra se enchesse de violência novamente, Deus destruiu a terra com água porque ela se encheu de violências. Em Gênesis 6, 11. Ele deu autoridade moral ao governo humano para tirar a vida a fim de impedir que a violência se espalhasse. Agora, quem é que quer morrer? Ninguém. Então, pode continuar para você ler outro. Quem quer morrer? Ninguém. Então, se eu não quero morrer, eu não vou matar. Então, em outras palavras, o assassinato, o número de assassinatos, percebe? Autoridade. Leia lá o outro slide, Sérgio, por favor. Ih, será que vai dar para você ler? Paulo não está pensando sobre Nenhuma forma particular de governo. Deixa que eu leio aqui, depois você lê a próxima. Paulo não está pensando sobre nenhuma forma particular de governo humano
como democracia, aristocracia, oligarquia, monarquia, socialismo, comunismo ou ditadura. Ele diz que o governo humano é ordenado por Deus para o benefício da sociedade. Não importa qual, mas a sociedade que tem que ganhar. Em qualquer das muitas formas que exista, a autoridade civil deriva diretamente de Deus. Com bem ou mal esse poder é usado é outra questão. Vai lá, esse pastor aí, Richard Halverson. Com certeza os homens abusarão e usarão mal a instituição do Estado, assim como o homem, por causa do pecado, abusou e usou mal todas as outras instituições da história. Mas isso não significa que a instituição seja ruim ou que deva ser abandonada. Pausa. O STF não é uma instituição ruim. Ela é importantíssima numa democracia. Quem é que se questiona? Os que compõem o STF. Só que o que faz o STF? Não aceita crítica. Vocês estão atacando a democracia. Não, a gente não está atacando o STF. A gente está atacando decisões que vocês estão tomando. O que vocês estão fazendo, estão desonrando o cargo e a instituição que vocês representam. É diferente. O presidente da República é uma instituição. Olha só o desnível. Na época do presidente anterior, eles atacavam ele direto. Genocida, fratricida, nazista. Eles estavam atacando quem? A instituição. Porque presidência da República é uma instituição. Mas hoje você não pode falar que é ladrão. Ué, por que não pode? Ele não era mesmo? Não, você está... Ué, mas quer dizer que você está atacando a presidência, a instituição, agora, mas antes não atacava? É o que as escrituras estão dizendo. Arrancaram a cabeça do presidente, fizeram uma bola, estavam jogando, não, isso é arte. Não, ele está atacando a instituição presidência da República. E não somente atacando, mas está incentivando o assassinato de um presidente. A presidência da República é uma instituição. Não importa qual homem esteja lá, ou qual pessoa esteja lá. A presidência é uma instituição. A presidência é de Deus. A pessoa que ocupa é outra coisa. É isso que a gente tem que fazer diferenciação. Continua, Sérgio. Significa simplesmente que os homens são pecadores e rebeldes no mundo de Deus. E é assim que eles se comportam com boas instituições. Na verdade, é por causa desse mesmo pecado que deve haver um governo humano para manter a ordem na história até que o governo final e definitivo de Jesus. Eu amo essa fala dele. Eu amo essa fala dele. Desculpa, Sérgio. Não. Na verdade, é por causa desse mesmo pecado que deve haver um governo humano para manter ordem na história até a volta de Jesus. Para que serve ou a democracia, ou a república, ou o parlamentarismo, ou a monarquia? Para manter a sociedade guardada, coesa, para a volta de Jesus. É para isso que serve as autoridades, gente. Continua, Sérgio. O governo humano é melhor do que a anarquia. E o cristão deve reconhecer o direito divino do Estado. Ok, o direito divino do Estado. Direito, não o Estado em si, mas o que está no Estado. Bom, isso aqui nós já lemos, eu quero chegar... Olha aqui, esse aqui eu já falei também, né? Em relação à revolução contra o governo, mais uma vez a sua pergunta, Eliane. A revolução armada é justificada somente se o Estado se tornou totalmente oposto ao propósito para o qual Deus a ordenou. Isso a gente vê na história. Cristãos pegaram em arma na história. Porque eram rebeldes? Não, porque o Estado estava falhando com a sua vocação, né? Por exemplo, Hitler e o nazismo. O cristão podia pegar em arma na época de Hitler. Aliás, os cristãos pegaram, não é? Os aliados eram cristãos. Já que o governo não pode lidar com as questões de pecado, não podemos esperar que ele reforme os indivíduos. A punição penal não restaura os criminosos a um estado melhor. A depravação humana pode ser resolvida apenas por uma função de Deus, o Espírito Santo. A redenção muda o coração, a reforma não.
O Estado pode, pelo menos, limitar os danos de uma natureza pecaminosa, forçando-o a permanecer dentro dos limites legais. Eu falei isso aqui a aula toda praticamente. Eu queria chegar nisso aqui. Isso aqui depois eu passo para vocês leem em casa. O Estado laico significa que o ordenamento jurídico de um país não deve se vincular a nenhum credo religioso. Mas não significa que as diversas filosofias não possam se expressar sobre os assuntos postos à discussão da comunidade nacional. Por exemplo, o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Brasil não é governado por uma religião. Ok? Certo, Giovanni? Certo, Sérgio? Certo, Lucas? Mas a pessoa que está investida de autoridade, ele tem uma ideologia por trás. Ninguém é neutro. Inclusive os magistrados. Tem magistrado que é cristão, tem magistrado que é ateu, tem magistrado que é comunista. Todo mundo tem uma ideologia. Até os que estão investidos de autoridade. Então, as pessoas dizem assim, não, você não pode, por exemplo, na sala de aula, não, você não pode falar de Jesus aqui na sala de aula. Não, eu estou citando Jesus como uma pessoa histórica. Não estou falando de religião. Não tem professor que cita Marx? Não tem, que está certo? Não, está certo. Se você vai acreditar em Marx, é outro detalhe. Mas dentro de uma academia de democracia, você não cita o Lenin? Cita. Qual o problema de eu citar Jesus Cristo? Percebem? Em outras palavras, a instituição educacional, ela é, na teoria, ela é isenta de religião. Mas quem a compõe e tem a sua, que no fundo se torna uma religião também. Então o Estado laico é isso. O Estado está livre, o Estado é isso aqui, Estado laico é isso aqui, ó. Igreja de um lado, Estado do outro. Elas não se cruzam. Ok. Mas tem esse problema, laicismo. Laicismo, por sua vez, compartilha da primeira característica da laicidade, pois também prega a separação entre o Estado e a Igreja. Entretanto, as liberdades religiosas e a proteção da crença não encontram lugar no laicismo, onde a religião tem um valor negativo, refletindo intolerância ao cunho religioso dos indivíduos, independente da crença. É o caso da União Soviética, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética era laicista. Qual era a religião que predominava? E no fundo predomina até hoje. Mas mais fortemente, qual era a religião que predominava? Não, religião. Comunismo. Às vezes as pessoas pensam, não, mas comunismo é a filosofia. Mas ela se tornou uma religião. Que é ateísta. Quem era cristão? O que aconteceu na época da Guerra Fria, principalmente? Com o cristão lá na antiga União Soviética? Os caras matavam. Por quê? Era um Estado laicista. Era um Estado. Por exemplo, das religiões islâmicas, nas religiões islâmicas, eles são Estado laico. Porque quem é que governa no Irã? Quem é que governa o Irã? Não, sim, mas quem que é? O governo é a religião. É o Islã que governa o Irã. Percebe? Então, nos países islâmicos, quem é que governa o Egito? O Islã. Quem é que governa o Azerbaijão? O Irã. O Islã. Eu não, né? Nos países árabes, quem que governa? O Islã. Ou seja, essas nações são estados que não são laicos. São chamados de teocracia. São chamados de teocracia. Que, na verdade, não é bem teocracia, é uma religiocracia. Que é um problema. Agora, lógico, isso aqui é uma discussão para muito tempo, mas só para a gente ter noção. A autoridade qualquer tem que estar debaixo da ordem de Deus. É hora de pagar seus impostos. Vamos terminar com essa ótima parte aqui. A autoridade merece 4 coisas de nós: impostos, receita, respeito e honra.
Hoje no Brasil pagamos muito imposto, mas dificilmente mais do que no primeiro século. Roma tinha um imposto de renda, um imposto de cabeça, um imposto eleitoral, um imposto rodoviário, um imposto de carroça, um imposto de colheita, um imposto de importação, um imposto de exportação, um imposto portuário, um imposto de ponte, para citar alguns. Vocês acham que o Brasil tem imposto? O cara pagava imposto para questões eleitorais. Olha como é que era Roma no primeiro século. Por isso que era poderoso daquele jeito e o povo passava fome. Tinha imposto para tudo. O Brasil está até melhor. Olha lá. O cara pagava imposto da carroça dele. Se o camarada tinha esposa e 4 filhos, ele pagava imposto de cada cabeça. Está lascado. Né? Por mais que odiemos impostos, por mais do que qualquer sistema tributário possa ser corrupto e injusto, por mais que acreditemos que há coisas muito melhores para as quais nosso dinheiro poderia ir, a Bíblia ordena sim, ordena que paguemos nossos impostos. O imposto tem a intenção de permitir o funcionamento benéfico da sociedade. Para terminar, pessoal, quem vai ler para nós, Giovanni? Encerra para nós? Paulo vai responder por que devemos fazer isso, por que devemos viver harmoniosamente e retamente. Uma das respostas é porque a salvação está mais perto de nós do que quando cremos. Versículo 11. Paulo diz que a salvação ou a libertação está mais perto de nós do que quando cremos em Cristo pela primeira vez. A palavra grega traduzida como salvação é soteria. Soteria. Ela fala de um estado em que algo foi liberto de algo. Eu quero concluir a nossa aula, que foi muito boa, né, irmãos? Quase a gente não se fala de política e religião no mesmo tema, né? Ele diz assim, no capítulo 13, versículo 11, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando a princípio cremos. Ou em outras palavras, segue a autoridade que Deus deu. Se a pessoa investida de autoridade extrapola, não obedeça. E lembra uma coisa, a salvação está mais próxima. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Sim. No caso dos Estados Unidos, tem alguns estados liberou que ela rouba até $1.000 para as pessoas necessitadas. O que a pessoa age dessa maneira, se é uma lei exposta do governo? Fechando a sua loja. Como muitos fecharam. Aí tem muitos problemas. O que fazer com alguns estados dos Estados Unidos, principalmente a Califórnia, que autoriza que pessoas peguem até $1.000 de mercadoria. Primeiro problema, quanto é que o cara vai saber que é $1.000 mesmo? Ele vai passar a compra dele no caixa? Ele vai passar a compra dele? Segundo, quem vai pegar até $1.000 de mercadoria num estabelecimento? Bandido. Porque o cidadão entende que ele tem que comprar e pagar. É bandido. Essa é o que diz Isaías, que tece leis para destruir a sociedade. Na Califórnia, a renda per capita da Califórnia, se eu não me engano, é a segunda renda per capita do país. E você sabe por que é? A primeira é Washington, DC. Mas você sabe por que a primeira é Califórnia? Por causa de Hollywood. Se tirar Hollywood da Califórnia, só tem miséria. Então o que está acontecendo lá? Como eles não vão contra o Estado, nos Estados Unidos, quase que cada Estado é uma nação, como na Grécia Antiga, antes de Alexandre, os caras estão fechando as suas lojas. É o protesto deles. Eles estão fechando as suas lojas e estão indo para estados republicanos, onde as leis são justas, onde o conservadorismo, onde a democracia é plena, onde não há influência de comunismo, de progressismo, onde o índice menor de analfabetismo, criminalidade e pessoas nas ruas. É isso que as pessoas estão fazendo. É um protesto deles.
Mais alguma pergunta?